O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Jornalista formado aqui pela UFPR, Leandro Nalocchi é autor de 3 livros que buscam reeditar diversos fatos históricos. Os polêmicos guias politicamente incorretos do Brasil, da América Latina e do mundo. Vamos saber mais sobre esses trabalhos e sobre a trajetória de Leandro Nalocchi no programa de hoje. Ele é o convidado do Persona. Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Leandro, você é curitibano? Sim, sou curitibano, nasci aqui perto e cresci, passei toda a minha infância aqui, estudei aqui a 20 metros de onde a gente está. E gosto muito da cidade. Seus pais nasceram aqui também ou eles migraram para cá? A minha mãe ela é uma típica polaca curitibana, né, no bom sentido. É uma imigrante Nowakoski com Bonarowski, casou com um estudante catarinense que veio para cá. Então, é uma família acho bem representante assim, da curitibanidade, se a gente pudesse falar isso. Como é que foi a infância aqui em Curitiba? Foi boa, foi tranquila. Muita gente fala que Curitiba é uma cidade difícil, né? Acho que tem essa visão lá de cima de São Paulo, que Curitibano é frio, mas às vezes eu sinto o contrário. É engraçado o carinho que a gente tem à cidade, né? Mesmo uma cidade, não é o caso de Curitiba, mas por que as pessoas gostam de cidades feias, por exemplo? Como São Paulo, às vezes eu falo, o que vocês gostam desse bairro, que isso é tão feio, é muito feio. Bom, às vezes é porque ali foi onde a pessoa deu o primeiro beijo, ela tem uma lembrança daquela esquina, a vida dela está relacionada ao lugar, né? Uma ligação emocional. Então é muito legal voltar para Curitiba e ter essa experiência também, né? Jornalismo, por que você decidiu estudar jornalismo? Pois é, esses dias eu achei uma lista de opções que eu tinha feito quando eu tinha ali meus 17 anos. Eu fiz mecânica no Cefet aqui, mas com 17, 18 anos me revoltei e falei, quero sair desse mundo capitalista. E por que você tinha escolhido mecânica? Mais porque era um colégio, a minha família tinha quebrado, a gente não tinha dinheiro nenhum, era um colégio grátis e bom, né? Um colégio público bom. Mas eu lembro que chegou numa aula que o professor começou a falar, não, porque esse aqui é um encaixe muito importante no virabrequim. E eu levantei a mão e falei, professor, o que é virabrequim? E todo mundo na sala, como é que você no 8º período de mecânica não sabe o que é essa principal peça de um motor, de um carro? E daí eu falei, bom, tá na hora então de sair. Eu lembro que naquela época tinha leituras dramáticas na Caixa Econômica, ali na Santos Andrade, perto ali da Santos Andrade. Eu matava a aula para ir ver as peças de teatro, para participar de debate, ia muito nos festivais de Antonina. Antes da faculdade, na verdade, eu fui para o primeiro festival de Antonina e eu lembro que eu estava lá em letras, história, direito, mas tudo riscado. Não, desculpa, estava todas essas, psicologia e jornalismo era a primeira riscada, assim, que eu falei, não, jornalismo de jeito nenhum. Mas acho que acabei entrando nisso porque o que eu gosto de fazer da vida é discutir ideias, né? É conhecer uma ideia nova, sem preconceito, né? Hoje as pessoas têm muito preconceito com ideias, né? Quer dizer, se essa ideia é do Papa ou é do Fidel, não vou conhecê-la. Eles nem analisam o que é a ideia, analisam de quem vem a ideia. Exatamente. A gente trata ideias como se fossem ursinhos de pelúcia, né? Quer dizer, não mexa no meu ursinho, se você quiser atacar, eu vou me agarrar ainda mais a ele. E eu gosto muito de conhecer ideia nova, de discutir, então acho que jornalismo coube muito bem por aí. Você lia bastante? Sim, era um nerd, né? Lia muito. O que você lia? Cara, comecei com coleção Vagalume, de coleção Vagalume fui para Paulo Coelho. Eu lembro que uma vez estava indo para o colégio, 8ª série, fascinado, eu adorava o Paulo Coelho. Depois caí na onda depois virei muito comunista, virei um típico estudante comunista, lia muita coisa ruim, que hoje eu considero muito ruim. E que mais que me chamou muita atenção? Tem a famosa lista do TESA, não sei se você sabe. O Cristóvão Tesa, ele dava aula para o primeiro ano de jornalismo, né? Você teve aula dele? Sim, ele na primeira semana ele dava uma lista dos livros e falava, olha, vocês têm que escolher um desses livros para encenar na sala, para fazer alguma coisa. E as encenações eram famosas, eu não sei se elas ainda existem aqui na Federal,
Mas, por exemplo, sobre o Laranja Mecânica, teve um aluno que acendeu um baseado na sala e começou a falar do livro. E eu peguei o Jogo de Amarelinha, do Cortázar, e fiz um teatro muito legal. Depois, na verdade, você tinha que fazer 2 trabalhos, né? A encenação mesmo foi com um livro polonês, do homem que queria morder o próprio cotovelo, um conto polonês muito famoso. E quer dizer, ali a gente pegou muito gosto pela literatura, né? Pela escrita. Se aprofundou mais o gosto que você já tinha. Sim. Acho que é aquela ideia de todo estudante de jornalismo que quer ser literato, né? quer ser escritor e tal, quer ser dramaturgo. O que me formou muito no fim da faculdade foi Nelson Rodrigues. Eu até lembro que uma vez eu estava numa aula e o professor falou assim, olha, o Nelson Rodrigues tem aquelas crônicas esportivas em que ele fala de tudo menos de futebol, né? Fala de filosofia, de jornalismo. E tem uma muito boa que é sobre o passarinho. Um jornalista no Rio de Janeiro foi cobrir um incêndio. Chegou lá, o incêndio era um incêndio michuruca, não tinha nada, mas um passarinho tinha morrido. E ele estampou, né? Botou uma capa, passarinho morre cantando, incêndio no Meyer. E o Nelson Rodrigues depois disse que todo mundo sentou no meio-fio, todos os cariocas sentaram no meio-fio e choraram por causa do passarinho. Quer dizer, cada época tem um Camões, um Dante à mão, e hoje nós temos esses jornalistas com mania de objetividade e tal. Então eu lembro que, lendo isso, me contrastou muito, que numa aula eu lembro do professor falar assim, olha, jornalismo é simplesmente transformar um fato em mercadoria. Eu lembro de todos os meus amigos baixarem a cabeça, assim, quer dizer, sem nenhum estímulo com a profissão e tal. Mas acho que o Nelson Rodrigues me salvou disso, assim, né? Me salvou desse problema. E aí você se formou e já foi para São Paulo? Sim, logo em seguida, né, fiz curso Abril, entrei todo naquele roteiro de trabalhar na Abril e tudo. E trabalhei muito tempo na Super Interessante. Foi ali que eu comecei a ter contato com essa nova história do Brasil, né? A história do Brasil que surgiu aí desde os anos 90. Nos anos 90 surgiram muitos cursos de pós-graduação de História, né? Então você tinha aí jovens estudantes que foram atrás de documentos, de papéis e descobriram casos muito bons, né? Na história. Algum te chamou a atenção? Tem dezenas, assim, por exemplo, em 1790, uma mulher livre, uma negra livre de Belém, ela decidiu se vender como escrava. Ela foi num cartório, ela achou um comprador, foi num cartório, comprou, eles negociaram 40 mil reais a prazo, 40 mil à vista. E é legal que o historiador achou a escritura dessa compra e venda, né, desse ato. E ele fala assim, olha, ela estava doente, os pais tinham morrido, ela não tinha quem cuidar. Procurando alguém que cuidasse dela, ela foi atrás, ela decidiu se vender em troca de cuidar das pessoas, cuidar da casa. Daí como é que um historiador analisa um caso desse, né? Que é um absurdo, um sistema que a gente sabe que foi terrivelmente cruel, como que um caso desse entra, né? Mas isso mostra, na verdade, a riqueza dessa historiografia brasileira recente, que em vez de pegar uma grande ideologia liberal, comunista, de qualquer lado e tentar encaixar na história, como se fez por muito tempo na história, né? Você tem a sua ideia e você vai procurar argumentos para ela nos documentos. Os historiadores fizeram o contrário, né? Eles foram dos documentos para a teoria, com esses casos. Caminho inverso. Né? E tem casos de príncipes africanos, por exemplo. Acho que isso é uma grande riqueza do primeiro livro da história do Brasil. Tem um príncipe africano. Na África tinha quilombo, tinha escravidão como aqui, né? Numa disputa política, se você, por exemplo, perdesse essa disputa política, a guerra pelo trono, você era mandado como escravo para o Brasil. Teve um príncipe chamado Fruco, que veio para cá com os súditos, considerado escravo. Quando ele pisou, os súditos fizeram uma vaquinha, né, como a gente chama hoje, para comprar a liberdade dele. E ele ficou por 20 anos no Brasil, sempre atento ao que estava acontecendo no Benin. Assim que a situação política melhorou, ele voltou para o Benin com o nome de Jerônimo o Brasileiro. Quer dizer, mudou. São histórias que a gente, naquela história do Brasil, que a gente tem sempre as mesmas palavras, né? Produção manufatureira, a metrópole, é muito mais rico, né, do que aquilo que a gente aprende. E você descobriu essas histórias quando passou a pesquisar para o livro ou antes de pensar no livro? Antes, assim, escrevendo reportagem para as revistas, eu comecei a ver que aquela história que eu tinha aprendido, ela não é que ela estava errada,
É claro que a escravidão foi um sistema cruel, que a gente foi explorado por potências, mas é muito mais que isso, né? É muito mais interessante que isso. Então eu fui aos poucos coletando os dados e juntei esse material. Demorou muito, né? Demorou uns 5 anos para publicar. Várias editoras não me responderam, não quiseram publicar. Nem respondiam? Acho que não. Na verdade até dá para entender as editoras, né? Porque elas recebem centenas de trabalhos por mês. Acho que deve ser uma aflição mesmo para um editor estar com um livro excelente na mão e saber se vai valer a pena ou não. Então... E daí saiu o primeiro é o Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Nesse do Brasil, quando você escreveu, você já imaginou que ia ser uma obra polêmica? Sim, não. A ideia, ele foi desenhado para isso. Para polemizar. Exatamente. E eu não imaginava que ele venderia tanto, que daria tanto barulho, né? Foi quantos exemplares? Foi 500 mil, um pouquinho mais de 500 mil, 530 mil mais ou menos. E... Pois eu lembro que falasse assim, não, se ficar uma semana na lista dos mais vendidos já tá bom, as pessoas já vão saber que o livro existe. E ele acabou ficando 150 semanas na lista, né? Então foi muito legal. E que tipo de polêmica? Quando que começaram as polêmicas? Quando que você começou a sentir? Bom, acho que já desde o início. Primeiro as pessoas demoraram uns meses para descobrir, muita gente elogiando e depois muita gente criticando. Eu costumo dizer que o livro, os livros são um sucesso e um fracasso de público e de crítica. Dependendo da sua orientação ideológica, política, você adora ou você odeia, né? E polêmicas de todos os tipos, né? Tem muito militar, por exemplo, que não gosta que eu falo mal do Santos Dumont. Não é que eu falo mal. A história do avião. Eu simplesmente falo, olha, ele foi um cara interessante. Ser o pai da aviação. A gente tem que parar com esse provincianismo de falar que o Santos Dumont inventou o avião. Isso é ridículo, não inventou o avião. Foram os americanos que inventaram. Isso é coisa de país irrelevante. O Equador deve ter lá, eles devem achar que alguém lá inventou o avião, ou a Albânia. Eu acho que o Brasil já está na hora de a gente falar, não, tudo bem, amadurecemos, admitimos que o Santos Dumont foi um grande cara, foi ótimo, foi um baita inventor, mas o avião ele não inventou. Né? E daí, nesse caso, como que você escolhia os temas? Vou falar de Santos Dumont, vou falar de Zumbi dos Palmares, por exemplo. Como que você chegou a cada decisão dessas? Eu precisava ser fiel ao projeto, né? Então, se o projeto é de um guia politicamente incorreto, eu preciso selecionar tudo aquilo que desagrada os politicamente corretos, né? Então eu pensei, eu tenho muitos amigos meus que politicamente corretos, eu pensei, não, o que vai irritar muito aquela pessoa? Mais ou menos isso. Foi assim que eu escolhi os temas. Então ele passa toda a história do Brasil, desde os índios, escravidão, fala do Aleijadinho, até a ditadura militar, né? E daí quando você esbarra no tempo, tipo Santos Dumont, daí você foi pesquisar documentos que desfizessem o que era dito sobre ele? Eu me mantive muito na minha posição, na minha irrelevância de jornalista, que eu costumo dizer. Nada dos livros fui eu que disse. Eu simplesmente, como um jornalista, eu reporto descobertas. Tal historiador diz isso, tal economista diz aquilo, né? Então, tudo que tem no livro, ou algum autor já disse antes, ou... enfim, historiadores disseram. Eu não fui em fontes primárias. Eu só reproduzi o que historiadores já tinham dito. Né? Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona continua no próximo bloco. Até já. Estamos de volta, hoje recebendo o jornalista Leandro Nalocchi. Leandro, mais sobre o Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Você teve muitas polêmicas aí em relação, por exemplo, ao Zumbi do Palmares. O que você descobriu? Sim, pois essa acho que é a afirmação mais polêmica do livro. Eu digo que o Zumbi tinha escravos. E muita gente fala, você faz isso porque você é racista, você é branco de olhos azuis, de Curitiba, você é racista. Eu falo, olha, não tem nada de errado em falar isso. O movimento negro não precisa esconder esse fato.
Se Zumbi teve escravos, e provavelmente teve, isso era esperado da época dele. Né? E como você chegou a essa informação? Sim. Então, bom, eu li vários relatos, todos os livros sobre Palmares, e tem relatos de capitães holandeses que lutaram contra o quilombo no século XVII, descrevendo uma cena muito parecida com os quilombos africanos. Quer dizer, o quilombo ele se organizava como um reino, tinha escravos. O quilombo, segundo os capitães holandeses, eles atacavam povoados vizinhos, fazendas vizinhas, para capturar escravos, às vezes para vender ou para usufruto próprio. E eu fiquei abismado com essa afirmação, fiquei feliz, na verdade, com ela, porque era muito politicamente incorreta, muito polêmica. Mas resolvi checar, liguei para alguns historiadores. Eu lembro de um do Rio de Janeiro, o Ronaldo Vanfas, que falou: é claro que o Zumbi tinha escravos. A noção de igualdade que a gente tem hoje é uma noção do século XX, né? Quer dizer, uma noção que surgiu ali um século depois do Zumbi. Na época dele, a ideia de negros não existia, né? Quer dizer, se você era do Ocidente, da África, você achava uma tribo do Moçambique, do leste da África, muito diferente. Então, essa noção, essa unidade que os negros se reconhecem hoje, ela é recente, ela é moderna. Naquela época, uma outra tribo era tão estrangeira quanto um francês, quanto um português, né? E a escravidão, ela é uma tradição, todos nós somos descendentes de escravos e de donos de escravos, né? É uma tradição milenar que só aí há 200 anos, um pouco mais, 300 anos, começou a ruir, né? 200 anos, na verdade, né? Desde 1807. Então, na verdade, o ônus da prova, quem tem que provar que Zumbi tinha ou não tinha escravos é quem afirma que ele não tinha. Porque seria revolucionário, assim, o Zumbi... É engraçado que os historiadores dos anos 70, a historiografia deles conta mais sobre a época deles do que sobre Zumbi, né? Eles pegaram, como a gente falou antes, eles imaginaram uma sociedade igualitária, comunista, onde tudo funcionava, e implantaram essa ideia no quilombo de Palmares, sem nenhuma base científica. Tem até histórias muito boas do Décio Freitas, aquele historiador gaúcho, jornalista, que inventou dados sobre o Zumbi, inventou cartas que ele achou, e tem a mesma acusação para outros livros dele e tal. Mas... e é isso, mas muita gente fala: pô, então você é contra o Zumbi? Eu falo: não, o Zumbi continua sendo um grande herói brasileiro, um personagem relevante da história do Brasil. O fato dele ter tido escravos não diminui, só o coloca como uma pessoa do seu tempo, né? E muita gente atacou por causa sim. dessas descobertas. Hein? Exatamente. E outro tema foi que causou bastante polêmica em relação aos índios. Sim, pois é. Na verdade, o fenômeno... A revisão historiográfica que aconteceu tanto com índios quanto com negros. A história que a gente aprendeu na escola, ela trata índios e negros ela trata índios e negros como seres passivos, né? Como se os negros e os índios fossem postes que não tivessem ação, assim, que não são capazes de protagonizar nenhuma ação. Isso dá para ver até pelos verbos, né? Os índios e os negros sempre foram escravizados, humilhados, derrotados. O Evo Morales, quando ele se refere aos índios, o presidente da Bolívia, é sempre na voz passiva. E o que os historiadores estão vendo hoje é que muitos dessas pessoas eram indivíduos, isso é óbvio, né? Que eram pessoas que sabiam planejar uma ação, sabiam negociar e protagonizavam ações, né? Nem sempre ações que eram contra o sistema. Então, tem casos lindos disso, né? De escravas de Minas Gerais. Eu já vou falar dos índios, mas tem casos de escravas de Minas Gerais que compravam a própria alforria, depois compravam escravos para si próprios, compravam casas, emprestavam dinheiro para os brancos. E tem o Manolo Florentino, um historiador carioca, negro, ele fala: olha, é muito melhor eu olhar para meu passado e imaginar que o meu antepassado, ele foi uma pessoa que agia, que protagonizava ações, do que alguém que só baixava a cabeça e obedecia. Então, na verdade, isso é um motivo de conciliação, né? A gente não precisa enxergar a história como uma sucessão de atos de opressão ou atos de humilhação, né? A mesma coisa aconteceu com os índios, né? Quer dizer,
Hoje tem muitos casos de índios que foram aos brancos com a intenção de, olha, a gente precisa se aliar a vocês para destruir aquela tribo, né? Os tupiniquins se aliaram aos portugueses em São Paulo para destruir os tupinambás. Hoje a gente vê isso como os portugueses destruíram os tupinambás, mas talvez a gente possa ver os tupinambás em aliança com os portugueses destruíram os tupiniquins, em aliança com os portugueses, destruíram os outros índios. Né? É uma tendência aí da história ver protagonismo nesses personagens que a gente antes só encarava como oprimidos. Né? E assim como no caso do zumbi, a reação contrária foi a mesma. Semelhante. Foi a mesma, exatamente. E é engraçado que eu não entendo, a reação nunca é muito substantiva, né? Nunca dá para saber, tá, mas qual é exatamente a sua crítica? O que está errado? Me diz o que está errado que eu mudo. Eu já mudei, já fizeram uma acusação dessas e eu mudei. Por exemplo, o que foi? Muita gente, ainda hoje, muito livro de sucesso e muito historiador fala que não se falava português em São Paulo até o século XVIII. Quer dizer, por 300 anos a gente teria falado apenas tupi-guarani. Mas, na verdade, foi o Sérgio Buarque de Holanda que apresentou essa teoria, mas umas linguistas da USP falaram, não, olha, isso é mentira, assim, tem relatos de índios pagando, tem recibo de índio pagando aula particular de inglês, aula de português. Então, quer dizer, eles se esforçavam sim para falar português, se fala português há muito mais tempo. Eu tinha escrito na primeira edição que não se falava português em São Paulo até o século XVIII, um jornalista amigo meu me alertou, eu mudei sem nenhum problema. E daí, então, muitas críticas a alguns temas, você pedia para as pessoas disserem o que está errado, mas elas não apresentavam. A crítica é sempre evasiva. Não gosto de você, não gosto das suas ideias. Né? Então, E como lidar com isso? Pois acho que não sei se eu preciso lidar com isso. Né? Simplesmente a pessoa se ressente, eu tento responder, mas sempre está aberto para ideias, né? Quer dizer, se tem uma crítica, se tem um problema, vamos admitir, não é errado isso, é bonito fazer isso, né? É bonito admitir um erro. Então. Outro tema que causou bastante alvoroço aí foi em relação ao samba? Sim, pois o samba é muito legal. Eu não sei se esse teve tanto alvoroço quanto os outros, porque não tem hoje tantos defensores do samba, né? Mas eu digo que essa ideia que a gente tem do carnaval hoje e do samba, de ser uma raiz brasileira, o samba, a gente acha que é uma expressão nacional, ele é muito europeu, né? Até as primeiras músicas de samba, lá, o Pelo Telefone, ele é inspirado numa canção francesa que o Donga ouviu numa casa de música no Rio de Janeiro e resolveu copiar e acabou fazendo o Samba Pelo Telefone. Essa primeira leva, os primeiros sambistas, eles tocavam instrumentos de sopro, eles tocavam jazz, era muito parecido com um chorinho hoje, muito, muito europeizado. A banda Os Oito Batutas, que dizem que é a primeira banda os primeiros sambistas estavam ali, eles se apresentavam na França como uma jazz band. Então, com o Getúlio Vargas, toda aquela ideologia nacionalista que chegou aqui no Sul e proibiu os imigrantes de falar a língua local, né, impôs eu lembro, tem uma história de um bisavô meu que foi preso porque estava falando alemão em Jaraguá do Sul. Teve isso. Todo aquele nacionalismo as cidades, né? Dreizenlinden, por exemplo, teve que virar 13 tilhas. Tinha muita cidade com nome alemão e nome polonês e tal. Todo aquele nacionalismo do Getúlio, ele tirou os instrumentos de sopro, era obrigado no carnaval falar de elementos nacionais. E o carnaval, para mim, o Getúlio, ele matou o carnaval brasileiro. É engraçado porque a escola de samba começa ali, mas o carnaval era muito mais legal antes das escolas de samba. O Darwin, por exemplo, em 1817, ele foi para Salvador e narrou o carnaval de Salvador. Imagine um britânico, um naturalista britânico no carnaval em Salvador, no século XIX. Ele falou, olha, foi impossível manter a minha dignidade no meio daquilo lá, porque as pessoas ficavam fazendo guerrinha d'água, guerrinha de urina, era uma bagunça, era carnaval, né? E, de repente, a gente tem um carnaval em que você anda em linha reta, como um desfile militar. Os cavalos da Polícia Militar participaram de um discurso, de um desfile da Mangueira, em 1937. Você tem um tempo certo para passar.
você recebe notas de autoridades. Isso para mim é o contrário de carnaval. No carnaval você luta para perder, não para ganhar, né? E essa é a teoria de que a escola de samba destruiu o carnaval brasileiro. E essa não foi tão combatida, essas descobertas? Não sei porquê, na verdade, mas não foi muito. E daí você resolveu expandir para os guias da América Latina e do mundo? Sim, pois é, eu vi que tinha ainda muito tema, o primeiro livro deu muito certo, falei, bom, posso ganhar muito mais dinheiro com os outros livros. Da América Latina, do mundo, o da América Latina é um livro mais negativo, assim, mais pesado, eu falo muito do Che Guevara, todos os crimes do Che Guevara. Tem um capítulo muito curioso sobre os índios incas, sobre os astecas, no mesmo fenômeno que eu te falei sobre os índios brasileiros, sobre os negros, quer dizer, que eles estão cada vez mais sendo vistos como agentes de sua própria história e não só como pessoas que obedeceram espanhóis onipotentes, europeus onipotentes. E é engraçado, né? Por exemplo, no Peru, os espanhóis chegaram em 170 pessoas e encontraram 1 milhão de índios. Como que 170 pessoas podem ter vencido 1 milhão? A resposta dos historiadores hoje é, olha, não foi assim. Na verdade, os europeus perceberam uma briga, uma guerra de tribos, tanto no Peru quanto no México, se aliaram a uma dessas tribos e derrotaram a outra. Quer dizer, é bem diferente daquilo que a gente aproveitaram a dissidência ali. Tem um episódio chamado, um fenômeno chamado a Lenda Negra. Os protestantes, principalmente, querendo discriminar, querendo piorar a reputação dos reinos católicos, se esforçaram para tratar a conquista espanhola como um episódio de total humilhação e opressão, né? Que se interessava aos protestantes retratar os católicos assim. Hoje essa noção também aí tá mudando, né? Tá vendo que os incas e os astecas tinham um papel importante na dominação, né? Foi uma aliança entre tribos e tal. Falar do Che, teve muita reação? Pois é, aí teve muita, né? O pessoal ficou muito bravo com o Che Guevara. Acho que é preciso escapar da armadilha de simplesmente acusar pessoas, né? Fazendo isso eu estaria sendo tão ranzinza quanto os livros que eu critico, que falam os portugueses isso, os portugueses aquilo. É ruim a gente olhar para a história e ficar querendo acusar as pessoas, né? Encontrar vilões, mocinhos. Acho que isso vale para o Che Guevara também. A gente cita vários crimes dele e tal, e toda a esculhambação econômica do Che Guevara quando ele foi ministro da Fazenda de Cuba, ministro da Indústria de Cuba. Por exemplo, que esculhambações? Tem discursos dele, né? Ele não tinha a menor noção de economia, assim, não tinha a menor noção. E é engraçado que, por exemplo, imagine hoje que uma empresa chega e fala assim, a Dilma fala pra gente, olha, vamos baixar o salário de quem não se aplicar direito no trabalho. Vamos tirar as férias de quem não produzir direito. O Che Guevara propôs isso. Quer dizer, tem trechos, tem um livro chamado Textos Econômicos de Che Guevara, em que ele propõe exatamente isso para as pessoas trabalharem mais, né? Quer dizer, se você não tem incentivo para trabalhar, se você não sabe que o que você produz numa fazenda vai ficar com você, é evidente que a maioria das pessoas vão se esforçar menos, vão se desmotivar. Foi exatamente o que aconteceu em Cuba, né? Quer dizer, 1 ano depois a fome já era evidente em Cuba. E ainda hoje, né, importa dos Estados Unidos 70% dos alimentos e tal. Então é muito engraçado ver o Che lidando com isso, né? Tem um problema da pasta de dente, ele não entende por que a pasta de dente estatal não era tão boa quanto a pasta de dente privada, e fica ali num discurso de 3 e 4 páginas falando como que a nossa pasta de dente pode ser tão ruim. Mas também dá para entendê-lo, né? Quer dizer, a gente fala de mortes, de todas as mortes que o Che praticou. Tem casos de execução de garoto de 12, 13 anos que foi defender o pai no presídio e tal. Mas assim, no século XX, acho que essa ideia de colocar o projeto de mundo melhor acima do indivíduo, ela era bem comum, né? Quer dizer, não só com os comunistas, mas com os nazistas também. E o Che Guevara era um personagem com essa ideia, né? De dane-se o indivíduo, dane-se a minha vida ou a vida dos outros. O importante é a ideologia, o meu plano, o meu projeto de um mundo perfeito. Uhum.
Hoje a gente está no contrário, felizmente, né? Quer dizer, o indivíduo é mais importante que qualquer estrutura. Então. E no Guia do Mundo, o que você abordou aí? Bom, esse aí fala de muita coisa. Eu falo que o Nero não incendiou Roma. Isso aí foi uma perseguição dos católicos, uma história que os católicos depois contaram e alguns narradores romanos. A história do Galileu ela é muito interessante. A gente hoje acha que o Galileu e os cientistas estavam de um lado e a igreja estava de outro. Na verdade, estava tudo misturado ali, né? Os acadêmicos, principalmente da Universidade de Bolonha, eles odiavam o Galileu. E eles que pressionaram a igreja para falar, olha, isso é heresia, isso não está certo. Quando o Galileu foi mostrar o microscópio na Universidade de Bolonha, as pessoas falaram que ele era um curandeiro, ele era quando se fala, um mentiroso, que aquilo era ilusão ótica. Eles estavam vendo isso e falaram, não, isso aqui não funciona, isso aqui é bobagem. E, quer dizer, muita gente tem um livro muito bom de um astrônomo da época chamado Contra o Movimento da Terra, a ideia do Galileu, né? E mesmo diversos amigos do Galileu eram padres, eram pessoas que se entusiasmavam com as ideias dele, né? Mesmo o Papa, o nome do grande livro do Galileu, que é o Diálogo sobre os Dois Sistemas Máximos do Mundo, foi dado pelo Papa, que depois o condenou. Aí foi uma questão mais pessoal, na verdade, que ideológica. O Galileu pediu autorização para publicar esse livro, mostrando duas ideias. A ideia era que ele mostrasse a ideia a favor do movimento da Terra e contra. E o Papa falou, não, tudo bem, se é assim. E no livro ele ridicularizou totalmente quem acreditava que a Terra não se movia e defendeu com toda a força. E isso irritou muito o Papa, né? Então ele foi condenado, não foi torturado. Isso é uma grande bobagem que o Voltaire difundiu séculos depois. E ele ficou um tempo em prisão domiciliar e logo depois foi para a casa de um grande amigo dele, que era um arcebispo romano. Quer dizer, então é engraçado como a história é muito mais interessante, né? Tem muito mais meandros do que a gente imagina. Certo, a gente vai fazer mais uma pausa e a conversa com o Leandro Nalock continua no próximo bloco. Até já. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe o jornalista Leandro Nalock. Leandro, você está lançando agora o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Exatamente. De onde surgiu a ideia? Pois eu vi que a partir do primeiro livro eu comecei a ficar amigo. Eu conheci muitos economistas, muita gente interessada em economia e vi que tinha muito mito também nessa área, né? Então decidi aí fazer mais um. O último já está bom, né? Já tem vários guias politicamente incorretos. Esse é o último? O último... Ou por enquanto? Escrito por mim, não. O último dos guias politicamente incorretos é o último. Uhum. Mas ele fala de muita coisa, né? Tem um capítulo, por exemplo, sobre o Bolsa Família. Tem 2 capítulos sobre isso. Que eu acho que é um programa que pouca gente discorda no Brasil, né? É um programa barato, que faz uma ajuda muito boa. Tem uma importância grande. Mas é engraçado a trajetória dessa ideia nas últimas décadas. Quem teve a ideia do Bolsa Família foram 2 economistas neoliberais, que o pessoal chama de neoliberais. 2 nobres de economia, né? O Milton Friedman e o Hayek. Naquela época, nos anos 70, a esquerda ela lutava por uma grande revolução, né? Para mudar as estruturas, acabar com a exploração do capitalismo, todas essas coisas. E os liberais, a direita, falavam, olha, a pobreza, no começo, a gente não pode acabar com ela. O desenvolvimento econômico, no longo prazo, acaba com a pobreza. Então, no curto prazo, vamos fazer uma ação focalizada. Quer dizer, vamos dar dinheiro para os pobres poderem cuidar da própria vida por um tempo até arranjarem um emprego. A esquerda latino-americana odiava essa ideia, porque é uma ideia de que, em vez de fazer a grande revolução, a reforma agrária, é uma ideia assistencialista, né? Eu entrevistei o Cristóvão Buarque para o livro, que foi aí um dos pioneiros da transferência de renda. Bolsa Escola, se não me engano, da UNB, exatamente, quando ele foi governador do Distrito Federal, né?
E ele disse, olha, o PT odiava essa ideia, o Lula não gostava, o Fernando Henrique do PSDB também não gostava, eles falavam que era coisa de país pobre, de assistencialismo. Eles eles resistiram muito tempo a isso, né? O Lula no começo ele não gostava, a ideia dele era o Fome Zero, né? Que era um grande programa para acabar com a fome do Brasil, mas logo depois dele ganhar a eleição de 2002, o Fome Zero ninguém sabia exatamente como acontecia, como funcionava. Ele abandonou o Fome Zero, pegou todos os programas de assistência de renda, de transferência de renda do Fernando Henrique e juntou no Bolsa Família. Que era Bolsa Escola, Bolsa Vale Gás, Bolsa Gás, enfim. Tudo isso. E é interessante que, quer dizer, ali nasceu, né? Ele pegou todas essas ideias e criou esse programa gigantesco que a gente tem hoje. É engraçado que todas as críticas que se faz hoje ao Bolsa Família, aí, que a direita faz, de que ele compra votos, que ele é assistencialismo e tal, que não resolve a questão da pobreza de verdade, todas essas críticas, quem as formou, quem começou com elas foi o PT. Isso tem discursos do Congresso lindos, deliciosos. É mais ou menos o que a gente vê hoje no caso da CPMF, que a CPMF era criticada pelo PT e hoje o PT defende e exatamente. O PSDB que criou, critica. É mais ou menos essa incoerência. A opinião é muito personalista, né? Quer dizer, a mesma opinião, dependendo de quem está emitindo, as pessoas são a favor ou contra, né? E tem um discurso da Heloísa Helena, que naquela época era senadora pelo PT, falando exatamente o que estaria hoje na Veja, por exemplo, de que você compra votos, isso aí, vocês estão aumentando o Bolsa Escola para comprar votos dos nordestinos e tal. E é engraçado que, ao mesmo termo Bolsa Esmola, o Lula depois criticaria por muito tempo esse termo, ele usou esse termo para criticar o PSDB no debate contra o Serra, na Globo, em 2002. Quer dizer, é interessante como a história dá voltas, né? Uhum. Mas é legal, tem um dado curioso, até já conversei com o Eduardo Suplicy, que é preciso virar a página ideológica no Brasil, né? A gente tem, parece, alguns tabus. Quer dizer, se o Suplicy e o Cristóvão Buarque tivessem recusado a ideia da transferência de renda, falando, não, isso é uma ideia da direita, a gente nunca vai pegar isso, a gente nunca vai lidar com ideias assim, né? A gente não teria todo esse programa hoje. Quer dizer, está na hora da gente virar a página ideológica do Brasil. Vamos pegar o que é bom, o que funciona, seja dessa pessoa, seja daquela, parar de pensar nesses tabus, né, de privatização não, de jeito nenhum. Talvez em alguns casos ela funcione, em outros não. Uhum. Enfim. E aí tem outros temas, por exemplo, sindicatos. Pois é. Eu falo muito no livro que várias leis feitas para proteger as pessoas acabam atrapalhando, acabam desprotegendo, né? Por exemplo, lei para proteger a indústria nacional, o incentivo, alíquotas de importação, elas acabam tornando a indústria um adulto mimado, né? Você está super protegido e incapaz de, sem precisar sem precisar inovar ou cortar custos, porque o mercado está garantido no Brasil para você. Então a indústria fica um adulto que não consegue concorrer no mercado internacional. O protecionismo que deveria protegê-la acaba prejudicando. Mesma coisa com as leis trabalhistas, né? Hoje é quase um crime você contratar alguém, tem tanta lei, é como comprar uma arma ou comprar uma carteira de cigarro cheia de imposto. Isso faz com que os patrões contratem menos pessoas e, por oferta e procura, o salário baixa. E também nos sindicatos, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém aquelas leis fascistas mesmo no sentido literal, que surgiram lá com Mussolini, como se fala, de unicidade sindical. Quer dizer, o governo permite só um sindicato por categoria, por região, né? por localidade. E isso torna os sindicatos irrelevantes no Brasil, né? A gente tem 15 mil sindicatos, desculpe. Você tem um dado aqui. Sim. O Reino Unido tem 168 sindicatos, a Dinamarca 164, a Argentina 91 e o Brasil 15.007. Pois é, exatamente. Quer dizer, a Inglaterra, que tem um sindicalismo muito forte, muito atuante, tem 160 sindicatos. E dá para entender, né? Na verdade, os sindicalistas não gostam do mercado, das leis do mercado, mas é interessante notar que até eles estão sujeitos às leis do mercado, né? Quer dizer, na Inglaterra, a pessoa não tem nenhuma obrigação em contribuir com os sindicatos. Isso faz com que os sindicatos lutem para conquistar associados. Você tem que oferecer serviços de seguridade. Na Dinamarca, todo o serviço de seguridade que a gente tem no Brasil, de aviso prévio, tudo isso, é o sindicato que fornece.
E, quer dizer, você precisa de fato representar o trabalhador. No Brasil o dinheiro vem, a contribuição é obrigatória, né? Para o sindicato, quer você queira ser filial ou não. Então o sindicalista ele não tem incentivo econômico, só um incentivo moral para lutar, para conquistar, para representar os trabalhadores. E isso torna os sindicatos brasileiros irrelevantes e às vezes até contra o trabalhador, né? A gente vê aí no noticiário a acusação de sindicato que pede suborno para as empresas para evitar greves, né? Quer dizer, se você não me der um dinheiro, eu vou fazer uma greve por aqui. E é um absurdo, né? Acho que é uma questão que a gente tem que acabar urgentemente, todo esse dinheiro, toda essa máfia que existe no Brasil relacionada a sindicatos. E você já está preparado para as críticas do Já, esses dias eu já vi que tem gente querendo fazer um manifesto contra o que eu falo aí sobre os sindicatos, mas é coisa que muita gente fala. O Dalazen, né, que foi um curitibano, um paranaense que foi presidente do TRT, fala exatamente isso, quer dizer, eu até cito frases dele. É engraçado isso no Brasil, que tem coisas que a gente sabe que estão erradas, que há muito tempo estão erradas, mas ainda vai demorar muito tempo para as pessoas não encaram de frente isso. Pois é triste até, né? Acontece. E a coluna? Você tem uma coluna Caçador de Mitos. De onde surgiu isso? Pois é mais ou menos o que eu faço, né, em todos os livros. Mostrar, olha, as pessoas acham isso, muita gente acha isso, eu mesmo acreditava, mas não é A, na verdade é B. Isso tem em todas as áreas, né? Eu tenho pensamentos prontos, né? Pensamentos, parece que... Tem uma frase de um historiador muito boa, que é a Lego Language, a linguagem Lego. As pessoas pegam blocos prontos de frases e vão encaixando, né, essas frases. Então eu tento às vezes destruir um pouco, por exemplo, muita gente fala que é adoçante dá câncer. Fala, não, isso é tolice, adoçante não dá câncer. Ou que a seca no Sudeste, que teve no ano passado, que causou muito problema em São Paulo e em Minas, muita gente fala que está relacionado ao desmatamento da Amazônia. Saiu no Fantástico até falando isso, toda a imprensa falou. E eu entrevistei vários climatologistas e me falaram, olha, se a Amazônia virasse um grande estacionamento, claro que a gente não quer isso, mas se ela virasse, mais chuva viria para o sul, mais umidade viria para o sul. Quer dizer, então a gente está cheio aí de mitos, de pensamentos prontos que... E com a internet, né, isso está cada vez maior. Um lado ruim da democratização da internet, que está cheio de virtudes, cheio de pontos positivos, é a gente não saber mais o que é verdade, o que é confiável, o que não é. Então eu tento pescar essas informações prontas que muita gente repete. E as pessoas não buscam fontes, elas leem alguma coisa e tomam aquilo como verdade. E tomam e vão repetindo, exatamente. Então... E dentre os posts, enfim, dentre os temas que você abordou aí na coluna, o que deu mais repercussão até hoje? Bom, olha, teve 2 que repercutiram muito. Um deles eu falei do Bolsonaro. Eu critiquei o deputado Bolsonaro, que ele falou que a imigração de árabes traria muita violência para o Brasil. Eu falo, olha, não é verdade. Os países árabes, a taxa de homicídios é muito menor que a do Brasil, 4 vezes menor. Então, na verdade, se num caso de fronteiras abertas, que é o que eu defendo, a gente o Brasil exportaria criminosos, né? Acho que hoje em dia não é o contrário. E isso deu uma polêmica, tem muita gente defendendo o Bolsonaro hoje, parece que esses conservadores estão crescendo. E outra coisa foi com as feministas, quer dizer, que também são inimigas do Bolsonaro, pelo jeito eu brigo com todo mundo, né? Com um lado ou com o outro. Tem uma polêmica muito grande sobre por que as mulheres ganham menos que os homens. Mas tem muitos estudos feitos no Brasil, fora do Brasil, mostrando que a maioria da diferença salarial tem a ver com o tipo de profissão, por exemplo, pedagogia, áreas de recursos humanos e educação. Tem mais mulheres nessas áreas e essas áreas costumam pagar menos. Mas os homens que trabalham nessas áreas ganham tanto quanto as mulheres, né? Ou então as mulheres em média trabalham menos horas que os homens por causa de toda a questão com os filhos, que acaba caindo mais nas mulheres. Quer dizer, e o preconceito, se tiver algum preconceito de empresas, do empresário contra as mulheres, ele é no máximo 5% da diferença salarial que ainda não foi explicado. Para mim é meio evidente que essa história de que as mulheres ganham menos para trabalhar, para ter o mesmo cargo, que ela não bate, não é verdade, porque se eu pudesse pagar menos para uma pessoa que faz a mesma atividade, com o mesmo salário, com o mesmo desempenho, eu só contrataria mulheres, não se contrataria homens no Brasil.
Então, só que esse assunto ele é incendiário, basta falar sobre ele e todo mundo fica muito bravo e me criticam de machista e tal. Não querem nem ouvir. Não querem nem ouvir. Tá certo, então voltamos a falar aqui, Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Você está lançando, já lançou, está lançando? Estou lançando esses dias, ele acabou de sair, tá nas livrarias todas. Uhum. As pessoas encontram nas livrarias. Então, você está planejando mais algum livro daqui para frente? Não, fora os guias, fora... Tá certo. Bom, acho que vou me aposentar agora, ficar uns anos de férias, depois volto. Um período sabático? Por aí. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do jornalista Leandro Nalock. Leandro, obrigado pela presença aqui. Valeu. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.